Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. É uma honra, é um prazer muito grande estarmos aqui para poder trazer a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Me sinto muito honrado pela liderança, pela diretoria da nossa federação, que Deus possa de fato abençoar ricamente essa federação de senhoras e que cada SAF, em cada igreja local, continue fazendo esse trabalho tão belo, tão bonito, de serviço ao Senhor, de serviço ao povo de Deus, à casa de Deus, aqui em nossa região. É lamentável, infelizmente, né, no momento que nós estamos vivendo, sabemos que se fosse em tempos normais, a casa talvez quase não caberia a totalidade das irmãs que perfazem as nossas sociedades internas em todas as nossas igrejas, mas dado esse momento pandêmico, nós sabemos aí da limitação, da dificuldade de estarmos reunidos, mas louvamos a Deus e bendizemos ao Senhor pela bênção de estarmos aqui. Queremos também, em nome da igreja, agradecermos a honra que a federação concede à nossa igreja, também de sediar esse momento, esse culto aqui nesta oportunidade. Eu quero convidar você então, amado irmão, irmã, a abrir a sua Bíblia no texto de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É um texto certamente de veras conhecido de todas as irmãs, de todos os irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu quero ler com os amados irmãos e irmãs, a partir do verso 24 ao verso 28, apenas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 24 a 28. Eu tomo a liberdade de ler apenas essa pequena parte, tendo em consideração que é um texto conhecido de toda a igreja. Os irmãos e irmãs que estão também acompanhando o nosso culto via internet, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, Deus abençoe ricamente a sua vida aí, minha irmã, você que não pôde estar conosco aqui nesta oportunidade, mas que Deus abençoe ricamente a sua vida. Leremos o texto, assim diz: havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Amados irmãos, Susana Wesley é um nome conhecido na história da igreja, mais particularmente na história da igreja nos tempos mais modernos, quando no século XVIII, melhor dizendo, no século XIX, nasce a igreja metodista. Os dois irmãos, John Wesley e Charles Wesley, filhos dessa senhora, eu gostaria de enfocar aqui que essa mulher era uma mulher de oração, dedicada ao Senhor. Essa mulher, Susana Wesley, ela tinha 19 filhos. Naquela época era mais comum uma família tão abrangente, tão grandiosa quanto esta, mas o que nós destacamos na vida dessa mulher é que todos os dias ela tinha um tempo de culto devocional com os filhos e na medida do possível fazia questão de que todos eles estivessem presentes, e nas suas orações ela orava mencionando cada um deles perante o Senhor, gastando vasto tempo olhando a necessidade, a vida, os anseios, as dificuldades de cada um dos filhos e colocando-os perante o Senhor. Se você tem uma lista de oração, uma agenda de oração, e você tem nela vários nomes, você sabe que também demanda esforço para nós mantermos o ritmo, orando, intercedendo, colocando diante do Senhor cada nome, cada pessoa, lembrando de cada necessidade e colocando ali diante do Senhor. Essa mulher, então, era essa mulher que marcou a história por ser uma mulher devota ao Senhor e por ser uma mulher de oração, que dedicava tempo a interceder. Quero voltar com você brevemente nos arredores do livro de Samuel. É uma transição
no período histórico, nós vamos encarar em poucas páginas à frente a mudança do período dos juízes para o período da monarquia. Então esse livro é o livro que está na margem ou no momento da virada dessa história de Israel, quando eles saem do sistema de juízes e vão entrar então para um período denominado de teocracia, um período da monarquia. Esse livro de Samuel, ele inicia com uma família que ora, como uma família que coloca-se diante do Senhor, como uma família devota e consagrada que buscava o Senhor. Se você voltar lá para os versículos iniciais, você vai ler ali que todos os anos, Eucana, com suas duas esposas, Ana e Penina, faziam questão de ir ao templo em Siló, ao tabernáculo ainda em Siló, para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. Era uma família que tinha uma certa abastança, tinha duas mulheres na casa, o tempo e o contexto permitia essa poligamia na época, mas além disso você percebe que pelo sacrifício que é dado em favor da consagração daquela criança, um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, isso era valores para uma família que tinha boas posses, para uma família que tinha um bom rendimento. Se você compara o sacrifício oferecido aqui pela família de Eucana, Ana, nesse momento aqui da consagração de Samuel, e corre lá para o Novo Testamento, na consagração ou na apresentação do menino Jesus ao templo, você se lembra o que foi que Maria e José levaram? Um pombinho. Era uma família muito pobre, era uma família que não tinha muitas posses, então havia essa particularidade, esse pormenor na lei, quando a família não tinha aquisição suficiente para trazer o novilho, para trazer aquela res que valia um tanto quanto mais, então ela poderia trazer ali apenas um pombinho ou um par de rolinhas como sacrifício de apresentação dos filhos ao Senhor. O livro de Samuel então inicia com essa família, adorando, servindo, orando ao Senhor. Você ora para manter a cartilha, assim como você respira, ou você ora por devoção ao Senhor? Você ora apenas para manter a sua religiosidade de, quem sabe, longos e velhos anos, ou você ora realmente porque tem prazer de abrir o coração perante o Senhor? Então, de uma maneira bem simples e breve, eu quero tratar conosco nessa noite, dizendo que mulheres tementes a Deus são mulheres que oram, e eu pego carona no título ou no tema do quadriênio, são mulheres que oram sem cessar. Mulheres tementes a Deus são mulheres que oram sem cessar. Irmãos, não só para as mulheres, e não só para as mulheres que oram sem cessar, mas para todos nós salvos em Cristo Jesus, orar é indispensável. Oração, como alguém já disse, é a respiração da alma. Naturalmente o nosso corpo respira, automaticamente ele infla os pulmões, ele solta o ar, ele faz todo o processo de oxigenação necessária, e assim também a oração é natural e necessária à alma convertida. Apenas o não convertido é aquela pessoa que não tem a disposição, não tem a naturalidade para orar e buscar o Senhor, mas o convertido tem. A alma convertida é uma alma que ora ao Senhor. A oração, portanto, meus irmãos, ela é o berço para uma fé verdadeira. Você percebe aqui na vida de Ana que ela desenvolveu a fé em seus filhos, assim como Susana Wesley trabalhava a espiritualidade com seus filhos desde a mais tenra idade. Ana também desenvolveu e trabalhou a fé nos seus filhos com uma vida de oração, com uma vida de observação à palavra de Deus. O pouco que nós temos registrado aqui da história dessa mulher é recheado pela prática da oração. A sua família foi marcada pela oração. Quando você termina o versículo 28, diz que do Senhor eu pedi esse menino, eu orei, eu clamei. E é importante nós lembrarmos, irmãos, que possivelmente não foi apenas aquela oração que Ana fizera ali no templo ou ali no tabernáculo, na presença do sacerdote Eli, quando este pensou que ela estava embriagada. Não foi só aquela oração que ela fizera por esse filho. Se você se lembra, as duas mulheres de Eucana,
A Penina era uma mulher fértil, uma mulher que já tinha vários filhos, e Ana não tinha nenhum. Uma mulher naquele contexto que não tinha filhos, era uma mulher marginalizada, era uma mulher mal amada, era uma mulher mal vista e mal falada pela própria sociedade. E aquilo inquietava o coração de Ana. Quando você vai para os contornos da história e do contexto cultural da época, você pode com certeza depreender das narrativas anteriores aqui, que Ana orava constantemente ao Senhor pedindo filhos, porque ela muito se amargurava, diz o contexto anterior, pelas aflições que Penina lhe infligiam, insultava, humilhava, dizendo que quem sabe o seu marido me ama mais do que a você, porque eu tenho filhos, você sequer tem. E diz que ela chorava e ela sofria com aquela inquietação, com aquela importunação da sua rival. Duas mulheres, esposas de um mesmo homem, onde uma rivalizava a outra. A família de Ana, então, é uma família marcada pela oração. Quantas e quantas podem ter sido as vezes que Ana derramara o coração perante o Senhor, que Ana chorara perante Deus, que Ana clamara ao Senhor pedindo misericórdia. Dá-me filhos. O nome do seu filho mais velho, Samuel, que você tem aqui nesse relato bíblico, significa pedido a Deus. Você pode perceber mais uma vez no versículo 28, do Senhor o pedi. Eu o pedi ao Senhor, e o nome Samuel tem exatamente essa sonorização de uma oração respondida. Corkerstone é um comentarista americano, e ele vai dizer que a fé não pode crescer fora do ambiente da oração. A oração é o habitat natural da fé. Você quer uma fé desenvolvida, você quer uma fé amadurecida, há duas vitaminas que você precisa colocar para que a sua fé assim seja. E nós brincamos aqui com os codinomes da vitamina B, que é Bíblia, e que você precisa de fato buscar o Senhor e conhecer o Senhor através da Escritura. Se você quer uma fé viva, não adianta apenas pedir: Senhor, aumenta a minha fé, porque a fé vem pela palavra. Mas a fé também é alimentada, nutrida e fortalecida numa vida de oração, numa vida de intimidade, numa vida de proximidade com o Senhor. O salmista vai dizer lá no Salmo 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus se mostra mais próximo, Deus se mostra mais íntimo, Deus aparece ou demonstra muito mais o seu cuidado, o seu amor, o seu trato, a sua graça, para com aqueles que devotam mais tempo também na conversa amorável com Ele. Por isso a pergunta inicial: você ora apenas para manter a cartilha, ou você ora pelo prazer de estar com o Pai? Você ora pelo prazer de conversar com aquele que é o amado de sua alma? A verdadeira espiritualidade, meus irmãos, ela nasce e ela se desenvolve então a partir também da oração. A verdadeira espiritualidade é desenvolvida nesse relacionamento de entrega constante, de envolvimento constante com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso Deus triuno. É esse Deus que fortalece, amadurece, corrobora e aviva a nossa fé, através de uma oração de um coração verdadeiramente quebrantado ao Senhor, de uma confissão, de uma aceitação real do senhorio dele sobre as nossas vidas. A verdadeira espiritualidade, ela se desenvolve, portanto, através desse relacionamento verdadeiro com o Senhor, exercício pela oração, de um relacionamento verdadeiro também com o Senhor, exercício pela palavra. É fundamental que nós desenvolvamos cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Não basta apenas a religiosidade, não basta apenas buscarmos o convívio ou a confraternização da irmandade cristã. É preciso que nós mantenhamos e desenvolvamos um relacionamento mais íntimo e mais próximo com o Senhor. A oração intercessória, meus irmãos, ela pode marcar e ela pode influenciar para sempre a vida de uma pessoa. Quantas e quantas são as pessoas que, quem sabe, na infância tiveram um lar
que ofereceu a essa criança um ambiente cristão, um ambiente sadio, mas por forças, quem sabe, da pecaminosidade do próprio indivíduo, ou da pressão do mundo, ou de Satanás, nosso inimigo, essa pessoa, quem sabe, na sua adolescência, parte para o mundo e vai viver a vida satisfazendo os anseios e desejos de um coração, quem sabe, ainda não convertido, mas o terreno fora preparado lá na infância. E são muitos e muitos os casos de pessoas que depois vão voltar para os caminhos do Senhor, vão ser alcançadas pela graça do nosso Deus e vão lembrar das orações que a mamãe ou o papai fazia com essa criança e como aquelas orações marcaram profundamente a vida daquela pessoa. A oração pode marcar profundamente a vida de alguém. Quando surgiu o projeto Desperta Débora, há algumas décadas atrás, uma frase, tema que marcou esse projeto é que o sucesso dos Samuéis dependem das incessantes orações das Anas. O sucesso dos Samuéis dependem das incessantes orações das Anas. E o sucesso, o alcance, o favor, a bênção de Deus na vida de muitos também depende, quem sabe, desse tempo que nós, tanto homens quanto mulheres, dependemos de Deus, derramando perante o Senhor o clamor, como as irmãs fazem no projeto Ana, ou como se faz no projeto Débora, derramando perante o Senhor a nossa alma, buscando o favor, a graça e o cuidado de Deus pelos nossos filhos. Samuel, meus irmãos, aqui no contexto bíblico, ele foi um dos homens mais importantes da história bíblica no período dos juízes. Ele marcou a história de Israel e ele foi um homem com uma vida marcada profundamente pela oração. Ele aprendera a orar também, possivelmente no exemplo da oração da sua própria mãe. É lá no contexto do livro de Ezequiel, que Deus vai falar com Ezequiel: Ezequiel, não ore por esse povo. Não ore por esse povo, porque mesmo que viesse aqui Daniel orar, mesmo que viesse aqui Samuel orar, eu não ia atender a oração deles. Meus irmãos, são pessoas que marcaram a história pela vida de oração, e Deus estava realçando justamente esse lado tão importante, tão forte da vida desses irmãos. E Samuel é citado então lá na frente da história, para mostrar que ele foi um homem dedicado à oração. Que eu não peque, ele vai dizer no outro contexto, que eu não peque, deixando de orar por vós, ele dizia assim para o povo de Israel. Esse era um homem que tinha um coração voltado para o Senhor, buscando continuamente a oração, ou a bênção de Deus através da oração. Portanto, meus irmãos, logo de início então, cultive a vida de oração. Não permita que a oração seja apenas um cumprir de cartilha, de agenda, aqui ou ali, em alguns momentos, quem sabe, de religiosidade da sua vida, mas desenvolva mais relacionamento, mais oração, mais intimidade com o Senhor. Ore com os seus filhos, irmãs, ore pelos seus filhos, mas ore também com os seus filhos. Conduza-os diante do trono do Pai, leve-os a estar na sala do trono e reconhecer aquela esfera tão carinhosa e tão própria da presença de Deus. Ensine-os a dobrarem os seus joelhos perante o Senhor desde a infância. Lembra de Timóteo, quando Paulo vai dizer que eu estou lembrado aqui das orações, do cuidado que teve a sua mãe e a sua avó para você. Então assim também as nossas vidas podem marcar profundamente a vida dos nossos filhos, a vida dos filhos da igreja, e mesmo que, quem sabe, no desenvolver da vida haja desvios aqui ou ali, muitos deles vão voltar para a casa do Senhor, e quem sabe a lembrança que vão ter era daquele tempo da infância, onde papai e mamãe dedicavam tempo orando, se dobrando perante o Senhor, ensinando-os a confiar no Senhor numa vida de oração. Segunda coisa que eu quero trazer brevemente aqui, meus irmãos e irmãs, é que a oração transforma a realidade. Realidades foram transformadas na vida de Ana. Nós ousamos dizer aqui e ali que se diz vulgarmente na vida cristã que a oração tem poder. Ore porque a oração tem poder. E eu procuro de vez em quando desmentir essa frase, porque nós não cremos que haja poder na oração. A oração não tem poder. A oração é o seu relacionamento com o Senhor, é o abrir do seu coração perante o Senhor, é o derramar da sua alma perante Ele. O poder não está na oração.
Alguns vão dizer, tal pessoa tem uma oração forte. Não existe oração forte. Existe um Deus de poder, existe um Deus forte que ouve a oração do seu povo. A oração, portanto, ela não tem poder em si mesma. Você não encontra nenhum versículo bíblico que possa respaldar esse jargão popular. O único versículo que dá, quem sabe, alguma pequena margem para isso, é o versículo lá de Tiago, quando Tiago vai dizer que a oração, ela tem eficácia. Ela muito pode, quando é um justo orando. Precisa ser um justo orando. Precisa ser alguém nascido de novo orando, para a oração ter eficácia. Porque a oração do ímpio, nem sequer Deus ouve. A oração do ímpio, diz o texto de Provérbios, é abominável ao Senhor, cheira mal as narinas do Pai. Ele nem sequer ouve ou atende a oração do ímpio, mas a oração do justo, daquele que foi justificado, rendido, convertido em Cristo Jesus. Esse Deus tem prazer em acolhê-lo, esse Deus tem prazer em estar com ele na sala do trono, conversando, abrindo o coração e derramando sobre ele a sua graça. Nós vamos olhar aqui, meus irmãos, que Ana, voltando para a história, ela sofria, como já dito, com a realidade presente em sua vida. Dissemos que ela era esposa de um casamento polígamo. Então, só dividir a atenção, o afeto, o carinho, o cuidado do esposo entre as duas, quem sabe isso já provocava certas infelicidades ou certos momentos ruins entre uma e outra. Para completar a situação da dualidade conjugal, ela também não tinha filhos, o que nós dissemos, o que já colocava por si só numa situação incômoda, tanto perante o marido, quanto perante a rival, quanto perante a própria sociedade daquela época, que entendia que a falta de fertilidade era uma maldição de Deus. Ana, portanto, ela sofria com essa marginalização, esse preconceito da época. Ela era caçoada, ela era zombada, ela era humilhada pela sua rival constantemente. Quem sabe até vizinhos, amigos, conhecidos, olhavam para ela também com aquele certo desdém. Será que ela está em alguma situação contra a vontade de Deus, por isso Deus a penaliza? Ela era empurrada a uma situação de comodismo pelo marido. Ana, não se preocupe, Ana, eu valho muito mais do que 10 filhos para você. Pretencioso esse marido, né? Mas ela sofria com isso também, porque não era apenas o amor, o cuidado, a atenção do marido que ela queria, mas ela queria filhos. Ela queria ser uma mulher reconhecidamente saudável na sua sociedade. Ela ansiava por mudanças na vida, diz o texto. Todas as vezes que a sua rival a irritava, ela chorava e não comia. Isso indica um processo de ansiedade, isso indica um processo depressivo na vida de Ana. Ela ansiava por mudança na sua vida. Ela chorava e orava perante o Senhor, como dissemos, talvez não só naquele momento registrado ali no tabernáculo junto com Eli, mas ela certamente orava e chorava perante o Senhor tantas e tantas outras vezes, nesse anseio depressivo, nesse gemido angustiado de querer filhos. Volta para o versículo 10, capítulo 1, versículo 10, dê uma olhadinha breve. Aqui já é o contexto quando eles estão indo para o templo do Senhor, lá o tabernáculo naquela época, e diz o texto no versículo 9 que Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, próximo a um pilar, ali do templo ou do tabernáculo, e ele percebe que levantou-se Ana, e com amargura de alma, ela orou ao Senhor, e orou abundantemente, ela chorou e derramou a sua alma perante o Senhor. Diz o versículo 11 que ela tinha uma aflição, ela clama ao Senhor pedindo que Ele olhe para a aflição da sua serva. Ela fez um voto em sua oração, o que também aponta para essa ansiedade de ver resolvido a sua situação, de ver transformada aquela realidade que a oprimia. Meus irmãos, Ana, ela experimentou transformações então na sua vida e na sua família, e nós observamos aqui resultado dessa vida de oração, desse derramar da alma perante o Senhor.
Deus ouviu a sua oração. Nós não vamos apegar em cada detalhe do texto. Você conhece a história, quando Samuel percebe Ana orando, os seus lábios se movendo, ele não ouvia som algum, mas ela estava ali balbuciando, falando em gemidos, como diz o texto de Paulo, quase que inexprimíveis, mas falando com o Senhor, abrindo seu coração, e o sacerdote olha para ela e diz: mulher, isso por acaso é hora de você estar embriagada? Você já tomou tanto vinho numa hora dessa da manhã? Isso é hora de estar embriagada na casa do Senhor? Então ela sofre também, inclusive pelo próprio maltrato ali, pela discriminação do próprio sacerdote. Mas Deus ouve a sua oração. Ela vai dizer: Senhor, eu não estou embriagada. Senhor, não tome, olha o versículo 16, não tome a tua serva por filha de Belial ou por filha de Satanás, porque eu não estou embriagada, mas é pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu estou falando assim, abrindo meu coração com o Senhor. O texto diz então que o sacerdote Eli diz para ela: vai embora. Vai em paz, Deus ouviu a tua oração. Se essa é a sinceridade do seu coração, vai que Deus te ouviu. Não se reporta mais. Mas diz o texto que eles foram embora. 1 ano depois, ela estava grávida. 1 ano depois, ela estava concebendo aqui o seu filho. 1 ano depois, ela era a mãe do pequeno Samuel. Que alegria, que transformação na vida daquela mulher, que senso de realização, que senso de ter sido ouvida por Deus, que senso de recompensa ou de gratidão ao Senhor, porque Ele ouviu a sua oração. Você vai perceber no relato da história que Ana teve mais filhos. Ela que era estéril, ela que era incapaz de gerar, agora teve Samuel, e vai dizer o texto mais à frente que ela teve outros 3 filhos homens e teve ainda 2 filhas. Agora quem sabe ela que poderia olhar para a Penina e dizer: Penina, quem ri por último ri melhor, se é que ela conhecia esse ditado lá naquela época, não é? Penina, olha a bênção de Deus na minha vida. Penina, olha como Deus tem abençoado o nosso lar. E quem sabe tenha, não com rivalidades e extremismos de humilhação, mas quem sabe tenha, como diz o ditado, um tapa de pelica ali em Penina, para que ela aprendesse que Deus é o Senhor da história. Ela foi mãe, como dissemos, de um dos mais importantes homens ou juízes que a Bíblia registra. E ele foi esse homem de oração, que foi marcado na sua história por ser um homem também devoto, consagrado e que buscava constantemente o Senhor. Quero dizer, meus irmãos, com esse relato rápido aqui, que realidades também podem ser transformadas, mudadas na sua vida, na vida daquele que ora. Valorize, portanto, a oração na sua vida, interceda sempre pelos seus, pela família, pela igreja, interceda sempre por outras pessoas. Lembra-se do texto lá de Jeremias 33:3, é um texto que a gente guarda com facilidade, até pela rima dos versículos, capítulo e versículo. Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas a premissa é: invoca-me, busca-me. Buscai a minha face, diz o Senhor, através do profeta Isaías também, lá no capítulo 55. Lá em Amós 5, buscai-me e vivei. Há sempre um clamor do Senhor para com o seu povo, para que o seu povo busque, para que o seu povo ore, para que o seu povo clame ao Senhor. Eu tenho uma frase aqui, não me lembro do seu autor, mas guardo aqui como alguém anônimo: oração não é o mínimo que podemos fazer, oração é o máximo. Não se busca a Deus depois de tudo, tendo sido tentado. A oração não pode ser o último recurso na vida de um cristão, mas sempre o primeiro recurso. Quando o problema surge, nós somos aquela aquela geração que muitas vezes perdemos a prática da oração, desaprendemos de orar. Quando falta dinheiro em casa, onde você vai? Aos pés da cama, dobre os seus joelhos, clama e fala com o Senhor? Ou você já olha no seu aplicativo, nem vai mais no banco, apenas olha no aplicativo e vê lá disponível X, e você apenas tecla rapidinho, resolve o seu problema, Deus nem sequer fica sabendo, desculpe a expressão, claro que sim, porque Ele é autoconhecedor de todas as coisas, mas dos seus lábios, Ele nem sequer fica sabendo.
Quando você tem aquela terrível enxaqueca e dor de cabeça, quem é o primeiro a saber? Deus ou o Doril? Geralmente nós tomamos o nosso medicamento e sabemos que Deus vai abençoar certamente, mas muitas vezes nós não gastamos mais aquele tempo de falar com o Senhor, de abrir o coração com Ele, por coisas tão simples do nosso dia a dia. Nós somos aquela geração que estamos vivendo momentos de que para nós tudo é muito automático, tudo é muito rápido, tudo é muito simples, e nós vamos com isso deixando de lado a prática de derramar perante o Senhor o nosso coração. James Stewart vai dizer num certo comentário que se esquecermos do nosso lema básico, a minha casa é casa de oração, então nós também podemos fechar as portas da própria igreja, porque a igreja deve ser a casa de oração na vida de cada crente. A igreja precisa ser reconhecida na vida de cada um de nós como essa casa de oração, e nós não podemos perder de vista esse fato. Queremos, irmãos, apenas lembrar aqui que Ana era essa mulher dedicada à oração. Apesar dos percalços e dificuldades que ela viveu, ela abria o coração, derramava a sua alma para o Senhor, e Ana foi essa mulher que viu a sua realidade sendo mudada pelo exercício da oração. Não desanime da oração. O lema do quadriênio que a Confederação Nacional lança é orai sem cessar. Orar sem cessar é manter um espírito ativo, vigilante, aberto. Não significa necessariamente você gastar 24 horas por dia de joelho, clamando, falando, mas o seu espírito estar sempre conectado, sempre ligado ao Senhor, sempre em plena comunhão com Deus, onde todas as suas ansiedades, seus anseios, suas inquietações sejam conhecidas do Senhor. Eu quero parar aqui, deixar apenas esse recado breve, através da experiência de Ana, e dizer que nós precisamos, irmãos e irmãs, valorizar cada vez mais e intensificar cada vez mais o papel da oração, o papel da intercessão na nossa vida. É bom nós lembrarmos que, quando falamos em oração, ela deve abranger vários aspectos do falar com Deus. Muitas vezes, quando nós pedimos numa reunião de oração, vamos orar com o irmão fulano. O irmão fulano não adora a Deus, estou citando aleatoriamente aqui, não ninguém em específico, mas às vezes o irmão que vai orar, ou a irmã que vai orar, nem sequer começa dizendo glorificações, exaltações ao Senhor, como ensinou o Senhor Jesus lá na oração do Pai Nosso, mas já desfila a sua lista. Senhor, abençoa, 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 e a oração é só uma lista de pedidos. Mas é bom nós lembrarmos, irmãos, que o exercício da oração deve ser mais do que desenrolar a nossa lista de pedidos perante o Senhor. O exercício da oração tem que ser um momento prazeroso, onde nós abrimos o nosso coração, a nossa alma, num momento de verdadeira comunhão, de uma conversa paterno-filial, aberta com o nosso Deus Pai. Então você pode orar ao Senhor em adoração. Você pode gastar tempo orando ao Senhor em petição, sim, pedindo sobre você, por você, pelas suas necessidades, em intercessão, pedindo e clamando ao Senhor também por outras vidas, por outras pessoas, em momentos de gratidão, abrindo o coração, reconhecendo os favores, a bênção de Deus. Você pode ter vários aspectos da sua oração e não meramente desfilar a sua lista de pedidos perante o Senhor. E nós precisamos, irmãos, então, aprender a orar cada vez mais. É dos discípulos aquela frase registrada em Lucas 11, tão simples, tão objetiva e tão necessária para mim e para você. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Nós precisamos, irmãos, orar mais. Abrir mais o nosso coração, derramar mais a nossa alma perante o Senhor. Não deixe que a sua casa seja desprotegida pela falta de oração, não deixe que o seu lar perca bênçãos especiais do Senhor, porque você, mãe, ou porque você, pai, não gastou tempo dependendo do Senhor, abrindo o coração e colocando diante de Deus, quem sabe, os seus filhos, sua esposa, seu esposo e familiares que podem também estar aí na sua relação familiar. Eu quero deixar conosco esse breve lembrete, meus irmãos, dizendo que mulheres tementes ao Senhor são mulheres que oram sem cessar.
Nós precisamos, não apenas como mulheres da nossa federação, mas nós como povo de Deus precisamos aprender, desenvolver cada vez mais esse orar sem cessar, para a glória de Deus, para a honra do Senhor, para o bem, conforto da nossa família, da nossa igreja e quem sabe para a bênção e salvação de tantas outras pessoas à nossa frente. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você a ficarmos de pé e fazermos uma oração de gratidão ao Senhor por esse trabalho das senhoras. Estamos comemorando aqui também no nosso culto de hoje 136 anos do trabalho feminino dentro da nossa amada IPB. Então é um trabalho extremamente amplo, extremamente grande, já de mais de um século, onde as mulheres no Brasil todo têm laborado, têm suado e têm trabalhado para a glória de Deus. Vamos orar. Deus querido, Deus bondoso, Senhor todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus justo e excelso, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, exaltar-te, bendizer-te nesta noite, ó Pai. Só o fato de estarmos na Tua casa, só o fato de podermos cantar louvores ao Senhor, reconhecer a Tua presença poderosa e santa em nosso meio, já é suficiente, ó Pai, para o nosso prazer e alegria. Mas queremos, ó Pai, também reconhecer os Teus favores, reconhecer as Tuas bênçãos e graças, ó Pai, derramadas sobre a nossa IPB, especialmente sobre a Confederação Nacional de Senhoras, nesses 136 anos de serviço à Tua causa. Ó Pai, nós não sabemos, nós não conhecemos cada irmã, cada sociedade interna que já existiu nesse tempo em nossa igreja, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor abençoou o Teu povo, o Senhor realizou tantas obras maravilhosas através dessas irmãs, desse mais de um século de vida, e nós queremos agradecer o Senhor, queremos render ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor, e queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que para as irmãs que estão vivas em nosso tempo presente, trabalhando na igreja, militando pela Tua obra em todos os lugares do nosso país, ó Pai, aqueles lugares, quem sabe, mais distantes, lá no agreste, quem sabe, ó Pai, lá nos rincões das vilas ribeirinhas do Amazonas, ou lá nos lugares tão distantes, ó Pai, de nossa pátria, que cada uma dessas irmãs devotas, consagradas, possam ser diante do Senhor, ó Pai, mulheres de oração, de fibra, de garra, e que a glória seja do Senhor, que a honra seja do Teu nome, mas que o Senhor possa, ó Pai, assim como manifestaste na vida de Ana, mudanças de quadro, mudanças de realidade, assim o Senhor possa fazer também na vida do Teu povo, na vida dessas irmãs espalhadas em todo o nosso Brasil. Derrama a Tua bênção, ó Pai, especialmente pela nossa federação aqui, nosso presbitério, pelas igrejas que têm o trabalho com essas amadas irmãs, e aquelas que não têm, ó Pai, o trabalho organizado, mas abençoe também a vida de cada irmã que está ali, lutando, servindo, desdobrando a vida, para dar glória e honra ao Teu nome, através das suas vidas, através do empenho dessas irmãs ou dessas igrejas. Dá a Tua bênção, Pai, nós oramos, clamamos ao Senhor, e bendizemos o Teu nome nesta hora, em nome de Jesus, amém.